Então, irmãos, vamos hoje dar início à nossa escola bíblica. É uma série nova de estudos, tá? Hoje é o primeiro, não é? Nosso estudo será baseado no livro do Mark Dever, não é? 9 marcas de uma igreja saudável. Não sei se algum irmão aqui conhece, se já chegou a ler, a folhear. Mas é um livro muito interessante e eu quero, por um tempo, por algumas semanas, estudar esse livro com os irmãos. Mas queria que esse estudo nosso fosse... Acho que dá até para tirar isso aqui, né? O microfone, tão pertinho. Todos me ouvem bem, né? Tem aqui. Queria que todos participassem, né? Para que fosse um estudo mesmo, uma escola bíblica. Nós estamos nesse modelo novo agora, né? Escola de manhã, de tarde o culto, tá? Então quem nos visita também sinta-se convidado para o culto à tarde, às 17 horas. E nós vamos estudar esse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é muito interessante, muito importante, né? Para que a gente, de fato, se torne, entendamos, né, aqueles que estão à procura de uma igreja e aqueles que já fazem parte de uma igreja, entendam as suas responsabilidades como crentes para construir uma igreja saudável. Não é? Então, eu quero começar convidando todos para abrirmos juntos o livro de Ezequiel, tá? Livro de Ezequiel, capítulo 37, é um texto assim muito conhecido das Escrituras, tá? Muita gente conhece esse texto. E quero dizer, participem, perguntem, eu vou fazer perguntas também, então não tenham vergonha, tirem suas dúvidas. Tá? Seu nome? Yasmin? Você é daqui mesmo, Serrinha? Seja bem-vinda, viu? E é de alguma igreja, não? Qualquer dúvida, fique à vontade, pode perguntar, participar. Pierre a gente já conhece. Dalbert nem se fala. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 37. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 1 ao versículo 14. Deixa eu pegar minha água. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos 4 ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem
os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender, a viver e poder te servir, ó Deus, com toda alegria e fidelidade. Nos dá um discernimento, entendimento sobre a tua palavra, sobre o que a tua palavra nos ensina em todo o seu conselho, em todo o seu escopo, em todo o seu conteúdo, para que possamos, para a tua glória, viver nesta terra, nesse mundo, e como um povo que se chama de teu, ó Deus, que se chama pelo teu nome, para que assim possamos te servir como convém. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos desde já por todas as bênçãos. Amém. Irmãos, eu quero dizer de cara que eu não vou pregar esse texto, apesar de toda vez que leio ele dá vontade. Não é? A gente tem aqui aquela figura, né, do vale que já representa morte, vários ossos secos ali. O contexto aqui é a nação de Israel no período do exílio, né, período de pecados gravíssimos, né, e Deus manda, né, o seu profeta profetizar. E dá essa visão a ele, né, de quando ele fala, os ossos se reúnem, e essas pessoas tornam a viver. Ele diz que essas pessoas são a casa de Israel. Né? O povo que tinha pecado estava perdido, eles se achavam assim perdidos, né? Alguns exilados, outros destruídos de fato, mas Deus anunciando que havia uma esperança, havia uma possibilidade de arrependimento, de retorno. Mais na frente, quem sabe, eu não prego esse texto. Mas ele vai servir de base para algumas coisas do nosso estudo, ou pelo menos os irmãos vão entender. Porque o tema do nosso estudo de hoje, não é? Do livro Nove Marcas, né? O primeiro capítulo ele fala sobre pregação expositiva. Tá? Então, nesse livro que fala sobre 9 marcas de uma igreja saudável, a primeira, isso não é por acaso, é porque o Deverá tem como a principal de todas, a primeira marca de uma igreja verdadeiramente saudável é a pregação expositiva. E a gente fala que nós pregamos expositivamente e sequencialmente ainda mais, né? Nós pregamos em sequência, os irmãos sabem que eu estou pregando aqui Lucas, por exemplo, há mais de um ano, né? Mas, o que seria uma pregação expositiva? Tá? Pregação expositiva, irmãos, ela difere de uma pregação que é muito comum, tornou-se muito comum no meio evangélico, não é? Que é a pregação tópica, né? O topical. O que é isso? O pregador, ele quer falar sobre um tema, ele julga e às vezes ele julga correto. Às vezes a igreja está enfrentando um problema e ele pensa, não, eu preciso pregar sobre aquele tema. Às vezes é válido. Não é? Topical, por exemplo, é o que estamos fazendo agora no estudo, só que isso aqui é um pouco diferente da pregação, do púlpito. Não é? E ele pensa num tema, olha, a igreja precisa ouvir sobre isso, as pessoas precisam ouvir sobre essa verdade. Chega essa época de eleição, vai estar todo mundo falando sobre alguma coisa relacionada à política. O cristão não pode defender aborto, de fato não pode. O cristão não pode fazer um monte de coisa. Né? E são pregações topicais, sobre tópicos. A gente escolhe um tema, um tópico, e aí qual o problema? A pessoa procura um texto na Bíblia, ou muitos, que validem aquele tópico. Não é? Só que há um problema nisso. Se o pregador for uma pessoa muito honesta, um servo de Deus fiel, conhecedor da palavra, é possível que ele consiga fazer isso sem nenhum desvio, tá? Ou seja, esse tipo de pregação, ela não é essencialmente errada, mas ela abre uma brecha para um problema muito grande de pessoas escolherem textos da Bíblia para validar ideias quando o texto da Escritura não fala sobre aquilo. Acham porque tem uma capa, fala no geral, né, dá uma ideia, usa alguns termos que parecem lembrar aquele tema, né, e começam a falar, achar que aquele tema está validando a sua visão. Isso é muito perigoso, não é? Porque é um lidar com a escritura muito superficial, quando não
errôneo, ímpio, pecaminoso. Por que eu digo isso? Porque isso é um fato, irmãos. Tem acontecido constantemente nas igrejas. É tanto que muitas pessoas que são de igrejas há muito tempo, quando se deparam quando chegam normalmente numa igreja reformada, que se deparam com a pregação expositiva e sequencial, como assim? Ele pregou esse texto? Ninguém escolhe esse texto para pegar. E aí as pessoas acham estranho quando alguém explica o que o texto diz. Quando alguém não lê o texto e depois vai falar qualquer outra coisa. Não vai contar historinhas. Aqueles que são bem-humorados no púlpito contam piadas, né? Faz as pessoas rirem, entretém todo mundo e todo mundo fica feliz. Foi entretido, 40 minutos ouvindo uma pessoa, não foi enfadonho, a pessoa não falou que ela precisa se arrepender de seus pecados, a pessoa não falou que ela é totalmente necessitada de Cristo, que sem Cristo ela vai para o inferno, ainda que ela se acha a melhor pessoa do mundo. Né? Então, a pregação tópica, ela não é problemática por si só, quando há um compromisso com a teologia bíblica, que é os próximos temas que o Mark Dever vai falar. Tá? Mas ela pode ser muito perigosa, ela é potencialmente perigosa. E vira e mexe, nós sabemos que as pessoas não têm compromisso com as escrituras. Que os pregadores atuais têm mais compromisso em números. Né? Em quantas pessoas gostarão de ouvir essa mensagem. Quando a gente lê as escrituras, vemos o próprio Senhor Jesus falando, via de regra, percebemos que as pessoas não gostam de ouvir a sua mensagem. A sua mensagem o levou para a morte. Né? As pessoas o mataram por causa dela. A gente sabe que Jesus se sacrificou, mas em contrapartida, a sua mensagem o levou para a morte. A sua mensagem trouxe rusgas. A sua mensagem matou vários dos seus discípulos que foram perseguidos e continuam sendo até os dias de hoje. Então, via de regra, irmãos, a mensagem da palavra de Deus ela é confrontadora. Infelizmente, as pessoas têm usado textos específicos que são agradáveis com o intuito de atrair pessoas. Porque julgam, e aí já vou para o primeiro problema, julgam que uma das marcas de uma igreja saudável são os números, a quantidade de pessoas que está ali. Eles pensam, se está dando certo, se tem muita gente chegando, então eu estou fazendo o que é correto. Será? Será? Eu poderia citar aqui, sem problema nenhum, grandes igrejas e grandes negócios que tem por aí, né, que fazem isso. Né? As neopentecostais clássicas aqui, né, da teologia da prosperidade, mundial, universal, fazem isso. Né? Falam que as pessoas querem ouvir, se aproveitam de fraquezas, pregam de forma tópica e distorcida e ímpia, né, para extorquir. Mas as pessoas estão necessitadas. Né? Porém, boa parte delas não se sentem necessitadas de Cristo, mas de dinheiro, ou de bens materiais, ou de uma cura, ou de tirar um filho das drogas. Né? E assim, essas pessoas vão sendo enredadas pelo seu próprio ego, mas também por causa de uma pregação falha, por causa de um erro no púlpito. Então, esse primeiro capítulo que o Mark Dever vai tratar é sobre pregação expositiva. E a pregação expositiva ela é extremamente importante porque ela não significa que o autor ou que o pregador, e o pregador tem um papel importante aqui também, é um dos tópicos dele nesse capítulo, o pregador ele não escolhe, por exemplo, eu estou pregando o texto de Lucas, né? E numa ocasião especial como o do batismo, a gente escolhe um texto, né? Mas, via de regra, quando a gente está pregando expositivamente, a gente não escolhe o conteúdo da pregação. A gente mergulha no estudo para poder ensinar alguém. E quanto mais a gente mergulha, a gente descobre coisas que a gente nem queria descobrir. A gente vai lendo, estudando para poder pregar, e a gente descobre que a palavra, o texto, confronta a gente também. Muitas vezes, se não todas, a maioria das vezes, é extremamente confrontador para a gente. Eu estou lendo isso aqui, eu vou pregar para a igreja, está falando uma coisa que eu faço errado, que eu preciso mudar. Essa é a beleza da pregação expositiva. A pregação expositiva, você não pode manipular o contexto. Uma vez que você está pregando sequencialmente e tem um contexto apresentado, você não pode um dia dizer, não, Jesus agora está falando sobre isso. Não, tem um contexto que vem sendo seguido desde sempre. Então, a pregação expositiva, ela não é uma garantia de que a pessoa que está pregando pregará sempre certo. Mas ela impede alguns erros crassos, alguns erros muito perigosos, que é o caso de falar
o que o texto não diz. Tudo bem, irmãos? Vocês podem perguntar, tá? Vocês podem discordar, vocês podem falar, fique à vontade. Sim, uma dúvida. Pode falar. Mas eu tenho em relação à pregação. Sim. Mas, por exemplo, sobre outras camadas dentro da própria igreja, que envolvem, querendo ou não, a pregação da palavra, que é, por Sim. exemplo, dentro do ministério das mulheres. Sim. Das mulheres. Porque, assim, normalmente, nós começamos, na verdade, o encontro das mulheres, toda terceira sábado do mês, Todo mundo já sabe para estar convidado, as mulheres. de forma expositiva no livro de Provérbios, né? Sim. Sequencial, na verdade. Então, todo mês a gente medita em um provérbio. Sim. Só que a gente não faz uma meditação necessariamente assim, expositiva de cada capítulo. Sim, sim. Mas reflexiva, sabe? Sim. É questão de propósito. Eu tô entendendo, né? Será que isso tem. Se tiver, bom. Se não tiver, também depende do propósito. Né? Agora, no que diz respeito ao culto solene, né? Ao púlpito da igreja ali, a quem vai estar ali pregando, uma marca de uma igreja saudável é aquilo. Porque quando aquilo ali é feito, eu tô apontando para ali, que não tá o púlpito, né? Quando aquilo ali é feito, a pregação corretamente, e a pregação correta não é uma pregação de um dia, mas de uma vida na igreja, as outras coisas também elas vão sendo ajustadas, entendeu? A pregação ela impacta para que você possa depois pegar um texto no contexto desse que é uma reunião de mulheres e fazer um tópico, não tem problema, tá? Porque o que caracteriza, claro, isso com toda a responsabilidade, como eu disse, a pregação tópica ela não é essencialmente errada, né? Mas a pregação da igreja para o corpo, aquilo que vai edificar semanalmente a igreja, deve ser expositiva, né? E aí isso impacta em todas. Por isso que ele é o primeiro capítulo que Dever trata como a marca de uma igreja saudável, porque ela vai impactar em todos os outros aspectos da igreja. Como a gente serve? A gente serve porque a gente aprendeu como deve servir. A gente aprende como? Em que tipo de pregação? Se a gente aprende, por exemplo, numa igreja neopentecostal, né, da teologia da prosperidade, a gente pensa que servir é um ato de troca. Eu sirvo para depois ganhar de Deus. Né? Quando a gente aprende um texto bíblico, uma pregação expositiva, a gente serve, a gente ama, a gente faz isso por amor, porque Deus nos amou primeiro, porque agora eu sou grato, porque Deus é digno de toda glória, de todo louvor e toda adoração, jamais por troca, porque Ele já me deu tudo, Ele já me deu a salvação, Ele já me deu vida. Então as perspectivas elas mudam em todas as outras áreas quando há uma pregação bíblica. Tá? Por isso que a igreja ela vai se tornando saudável. Tá? Não é, aqui não são as marcas de uma pregação saudável, aqui são as marcas de uma igreja saudável. Uma igreja ela é saudável quando, primariamente, ela tem uma pregação saudável. E, via de regra, ela é expositiva. Pode falar. Meu. Que é normalmente vai acontecer. Costuma ser mais simples de compreensão. Sim. Pessoas mais simples. Sim. E a gente consegue entender a mensagem por completo, mesmo não sendo expositiva. Sim, sabe? eu tô entendendo. A expositiva é só Sim. Sim. Às vezes a expositiva é para entender, apesar de ser expositiva e ser exatamente isso, né? Explicar cada ponto e tudo mais, acaba para algumas pessoas, né? Sim. Ser um pouco complexo, você fala. Complexo. É. Sabe? Para entender o que Eu... tá sendo dito, perfeitamente. às vezes é difícil. Isso, perfeitamente. Rapidinho, deixa eu só tirar a dúvida. É a questão do fazer isso constantemente, né? Demora-se um pouco você se acostumar com o conteúdo das escrituras, né? Com o estilo de pregação. Também tem as falhas do pregador. Não expor com excelência, né? É possível, tá? Mas aí, porque tem uma coisa interessante que eu falo. A pregação tópica, ela é fácil, ela é mais fácil de compreender e você entender ela completa. Tudo bem, você entende a pregação completa. Mas a pregação tópica, ela não explica o texto por completo. Esse é o problema. Você entendeu o que o pregador quis dizer. Então você aprendeu sobre a visão do pregador de forma completa, porque a pregação tópica é isso. Você não aprende sobre o que a Bíblia quis dizer naquele texto. Esse é um problema.
Você pode ter aprendido assim, eu aprendi um aspecto do que aquele texto trata. Eu não estou dizendo que as pregações tópicas elas estão erradas, essencialmente. Mas o fato de ser tópica, ela impede a observância de muitas outras coisas que estão por volta do texto. A pregação expositiva, ela, via de regra, por causa disso, ela se torna mais completa. Eu não vou dizer complexa, mas completa. Porque ela lida com outras questões. Ela vai lidar. Alguém que disse alguma coisa, ninguém fala uma palavra do nada. Ezequiel, ele não ia chegar no vale de Ossex, a gente sabe que é só uma visão, tá? Vou só usar aqui a imagem, né? Ele não começa a falar do vale de Ossex do nada. O que aconteceu? Quem levou Ezequiel para lá? Por que ele está naquela cena? Por que Deus está dando aquela visão para ele? Qual o intuito de Deus? Por que aquilo aconteceu? Como aquelas pessoas morreram? Então, tudo isso acontece. Essa mensagem do Vale de Ossex, muita gente prega por aí. E prega de forma topical. Tem gente que usa isso aqui para exaltar o dom de profetizar, como se fosse esse o significado da palavra, que não tem absolutamente nada a ver com aquelas profecias, né, do meio pentecostal, por exemplo. Então, esse é o problema da pregação. Você entende por completo porque você está entendendo a visão de uma pessoa. Não é exatamente o escopo, o conteúdo do texto bíblico. Porque quando a gente vai mergulhar no conteúdo do texto bíblico, a gente vê que ele é muito mais complexo, amplo, porque ele tem contexto, ele tem um emissor da mensagem, ele tem um receptor, ele tem um motivo, ele tem um propósito. Então, via de regra, mergulhar na palavra de Deus é um trabalho árduo. É árduo mais ainda para o pregador, porque ele tem que fazer isso de forma a tentar expressar essa verdade em poucos minutos, em 1 hora no máximo. Não é? Por isso que em uma pregação só, quem nunca viu uma pregação expositiva, chega aqui, vê uma pregação expositiva, vai pegar algumas coisas, porque algumas coisas são mais simples, mas outras vai ficar, eu tô boiando. E é natural que fique. É impossível que você chegue num dia, no meio de uma exposição, né, sem nunca ter visto ela, sem ter pego o contexto, e pegue tudo. Por isso que é necessário uma constância. Pode falar, meu irmão. Ah, de verdade. Essa madrugada mesmo está tentando, de alguma forma, pregar expositivamente para minha irmã, meu cunhado, as partes da universal. E eles realmente não compreendem por que não compreendem. Porque o que já foi plantado, a mente deles já está atualizada. É muito mais difícil. Porque a pregação temática, por exemplo, esse texto mesmo, eles entendem que é literal. Eles não sabem que foi uma visão sobre Israel, que estava aí mudado no pecado e tudo mais. Então, acaba que o que você falou de entender o que o pregador quis passar é real. Por quê? Porque é uma coisa mais fácil. Expositivamente não, é como se fosse uma faculdade. É anos. Exatamente. É anos você ali, ninguém pega o conteúdo na sala de aula num dia. Por isso que a faculdade é 6, 10 anos para a gente chegar ao conteúdo ali. E ainda tem prática, né? A prática, eles não entendem o que é você praticar, ser servo ali. Porque uma pregação falha, uma pregação totalmente equivocada. Só para falar do gabarito do nosso irmão Pierre que está aqui falando, você foi pastor, não foi, Pierre? De uma igreja assim. Então ele está falando com extrema propriedade. 15 anos, tá? Até conhecer. Essa me alcançou tem 5 anos. Diga a eles que a graça lhe alcançou e você já era pastor. Entenderam, irmãos? A diferença? E preguei expositivamente e os próprios irmãos que, na realidade, aprenderam equivocadamente, eu não julgo eles. Porque, Claro, assim, claro. Eles entram ali, gente, com a boa intenção, como eu, que pegam desde a escolinha, sabe? Perfeito. A intenção é real, a intenção é verdadeira, mas como é aguçado, como você disse, a ganância e outras coisas mais, como a troca, a barganha. E mexer com as fraquezas, os sentimentos das pessoas. Você começa a ficar alienado. Entendeu? Você começa a ficar alienado. Minha irmã mesmo tem não sei quantos anos, 30 anos de jogo. Então ela é totalmente alienada. Agora, em amor e graça, ela está abrindo uma visão para o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. Mas assim, eles entram nessa visão. E aí eles vão sendo enredados com esse tipo de pregação, esse tipo de conteúdo, e acaba ficando ali presos, entendeu? Eles são presos, eles são presos. Só que assim, o Senhor vai abrindo a visão, trazendo outras revelações, hoje na internet, eles estão mais livres a se libertar, e
Perfeito, Sair perfeito. depois de anos ali, entendendo os textos de forma errada, por É. exemplo, está falando de irmãos que Jesus amaldiçoou a figueira, tem uma representatividade a Israel também. Isso. Ali no contexto. Figueira tem essa visão de Israel. É. E aí, em cima daquilo, eles criam uma campanha Uma campanha. financeira. Ó, Isso. você vai pegar isso aqui e você vai fazer uma oferta que todas as maldições que estão na sua vida, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, vai ser amaldiçoado, vai secar na sua vida. Ou seja, o contexto é totalmente mudado. Isso. Ali. Só que Yasmin ainda fala de um caso assim, mais. Que não é de gente que na verdade está usando para o mal, mas é que está sendo só mais simples, já não tem. Isso. Mas eu vou chegar na explicação disso, viu? Eu vou chegar nessa explicação aí. Isso. É. Sim, tudo bem. Não, e porque. Não, mas nesse aspecto você está certíssima. É mais fácil de compreender mesmo. Então, é tipo assim, porque pra mim, o que eu tô falando é isso. Pra mim, não faz sentido que eu possa estar pouquinho mais pra cá. a pessoa vir cultuar, né? Principalmente eu penso até nos estudantes que não têm esse contato direto com o evangelho. E aí, enfim, não entender nada do que foi dito, e aí a pessoa não Uhum. vai edificar, não tem edificação nenhuma, É. porque a pessoa não pode entender. Agora sim, se não entender nada, é porque aí foi falha do pregador. Porque alguma coisa é para entender. Ou não entendeu nada porque não estava atento, não prestou atenção, porque tem N motivos, que está preocupado com outra coisa, ou porque às vezes assim, a pregação não foi chamativa, então a pessoa realmente fica. Não percebeu os detalhes, né? É. Isso. Expositivamente? Sempre expositivamente. Então a questão. Isso. Realmente, eu acho Isso, é. Então é a questão também da uma pessoa estar no momento, né? Então não entender nada é uma coisa muito, muito preocupante, porque aí significa dizer que foi falha do pregador. Isso foi eu, foi falha aqui. Né? Não entender nada significa que a linguagem foi totalmente alienadora das pessoas, né? Distante, né? Mas o ponto é que é mais seguro, no caso, fazer expositivamente, porque você vai estar pregando a palavra unicamente. É porque esta, de fato, é a pregação da palavra. A palavra é uma exposição. Você não tem, por exemplo, o texto bíblico, não é um texto isolado que está lá. Só, você abre a Bíblia, tem um livro lá que só tem João 3,16. Não, tem João 3,15, 14, 13, 12, 11, tem o que vem depois, né? Jesus não está do nada ali de noite com Nicodemos. As pessoas nem falam, quando vão pregar 3,16, que Jesus está falando somente para Nicodemos, à noite, distante de todo mundo. O texto mais conhecido da Bíblia, né? Foi pregado para uma pessoa só. Então, assim, são essas coisas que a pregação topical não faz. Mas você me chegou num ponto importantíssimo que eu quero tratar aqui, tá? Há uma diferença entre as marcas de uma igreja saudável e as marcas de uma igreja verdadeira. Porque talvez vocês estejam pensando nisso. Será que o Mário está dizendo então que a igreja que prega topical não é uma igreja verdadeira? Não é isso. Há uma diferença entre as marcas de uma igreja saudável e as marcas de uma igreja real, de uma verdadeira igreja de Cristo. Quais são as marcas, então, de uma igreja verdadeira? Não é? Isso é importante a gente saber. Os teólogos, né, reformados, reformadores, inclusive, entendem, e até hoje são assim, porque, enfim, é um entendimento baseado nas escrituras, que as marcas de uma igreja verdadeira são a proclamação fiel da palavra, ou seja, pregar o evangelho sem distorcer, reconhecer que as escrituras são a autoridade máxima, né? Única autoridade, única regra de fé e prática, né? Só a escritura, né? O nome disso é querigma, proclamação. A palavra de Deus deve ser proclamada. Isso é uma marca de uma igreja verdadeira. Quando a pregação é topical, ela é proclamada? É sim. Porque tem gente fiel, que talvez não tenha aprendido, não tenha compreendido a beleza da pregação expositiva, mas que com fidelidade busca compreender o texto, faz isso com muita sinceridade, tá? Ainda que deixe lacunas no ensino, ainda que deixe muitas lacunas, deixe a desejar no conteúdo, fazem isso com fidelidade de coração, com respeito à palavra, né? Com devoção ao Senhor. Então a proclamação da palavra é uma marca de uma igreja verdadeira. A administração fiel das ordenanças.
batismo e ceia, só tem essas duas, não tem outra, tá? Não tem outros sacramentos, só esses dois. É a Eucaristia, né, por exemplo, né? E o batismo, né? O batismo é uma marca da igreja verdadeira. A igreja verdadeira deve batizar corretamente. Nós, por exemplo, batistas, entendemos que é por imersão, entendemos que devem ser batizados apenas os que já são regenerados, pessoas que já professaram a sua fé, né? E devemos ministrar a ceia do Senhor com pureza, santidade, devoção, respeito, reverência, né? Se confundir os elementos, né? E outra marca da igreja saudável, ou perdão, da igreja verdadeira, é a disciplina eclesiástica. Uma igreja onde não há disciplina, onde não há confronto ao pecado, essa não é uma igreja verdadeira. Então, as marcas da igreja verdadeira são essas. Agora, para que a igreja se torne mais saudável, além de verdadeira, ela pode ser saudável. É aí que eu posso fazer essa pergunta, né? Tem como a igreja ser verdadeira sem ser saudável? Será? Eu quero que vocês digam mesmo, é uma pergunta para vocês. Tem como a igreja ser verdadeira, tá o povo de Deus, tá um pastor que é um servo de Deus, o corpo de Cristo reunido ali também, mas a igreja não ser saudável? Tem ou não tem? Eu não estou falando de perfeição aqui, estou falando de saudável no sentido bíblico. A gente sabe que perfeição não tem aqui, mas saudável. Assim, é uma possibilidade, irmãos. A gente consegue atestar. Dentro do contexto de igreja, mas quando o conteúdo bíblico cristocêntrico não está saudável na liderança, então isso reverbera para as pessoas. Isso. Então não tem igreja saudável no ambiente onde a escritura não. Isso. Pronto, perfeito. A escritura. Isso. As marcas da igreja verdadeira: proclamação, administração, sacramentos e disciplina. Às vezes a igreja tem isso. Só que ela não está tão saudável no sentido de relacionamentos, no sentido da profundidade do ensino. As pessoas são crentes, devotos, entendem sua responsabilidade de cristão, buscam a santidade, mas não compreendem muitas coisas. Tem visões distorcidas, às vezes, entendeu? Então é possível ter uma igreja verdadeira, porém que ela não seja tão saudável. E uma das marcas, a primeira, que é uma marca para não só fundar a igreja, mas revitalizar a igreja, ou aqueles que pensam, eu quero escolher uma igreja para congregar. Cheguei num lugar, conheci a Cristo, Cristo está me chamando, ou então fui morar fora, não sei, conheço nada. O que a gente deve analisar primeiro? Não é? Então, as marcas de uma igreja saudável, uma igreja que de fato vai lhe alimentar, é uma igreja saudável. E uma dessas marcas é a pregação expositiva. Então, existem igrejas verdadeiras que não pregam expositivamente, que pregam tematicamente, falam de temas, usam somente tópicos, né, para pregar, buscam procurar na Bíblia algo que fale sobre amor, aí vai lá, prega sobre amor. Às vezes pega o texto errado, às vezes o texto não está falando sobre aquilo, né? Mas fazem isso com sinceridade, sem de fato distorcer, criar heresias. São igrejas verdadeiras. Mas são saudáveis nesse aspecto? Nesse aspecto não. Está precisando que a saúde seja revitalizada, né? Isso é feito sempre quando a igreja retorna à palavra de Deus. Tá bem? Quando os estudos, né, da teologia foram avançando, e é natural que isso aconteça, tá, irmãos? Descobriu-se que é fundamental mais uma marca de uma igreja verdadeira. Estou falando sobre verdadeira, não sobre saudável, que é a diaconia. A igreja ela precisa servir, tá? A igreja ela deve ser um povo que serve. Não só a diaconia no sentido do ofício, né? Gabriel é nosso diácono, mas que a igreja deve servir uns aos outros. Todo mundo tem obrigações, todo mundo serve, ajuda, se fortalece. Essa é uma marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja que tem proclamação, prega, mas que ninguém serve, ninguém faz nada. Essa igreja não é uma igreja verdadeira. Ela está morta, não é? Ela está morta. Me lembra muito o caso da igreja de Éfeso, né? Lá em Apocalipse, uma igreja prestes a morrer, né? Porque tinha perdido o primeiro amor e tinha deixado de servir, de proclamar a verdade e tudo mais. Agora observe, a cola de tudo isso para uma igreja verdadeira é o entendimento bíblico correto. Agora, é um tipo de pregação aqui? Não. É a pregação da palavra. Agora, para uma igreja saudável, para que as virtudes do corpo de Cristo sejam exercidas com mais proeminência,
né, com mais afinco, com mais zelo, é sim fundamental uma pregação expositiva. E a pregação expositiva, ela tem esse detalhe. Ela prega toda a palavra de Deus. Ela não fica no âmbito da imaginação do pastor que escolhe temas. Porque aquele que escolhe temas sempre também está optando por não escolher outros temas. Quando você prega expositivamente, você não tem a escolha de tema. Você tem que pregar o que o texto diz. E quando vai para o capítulo seguinte, o que o texto diz. E quando você segue assim, em algum momento você vai ter falado sobre tudo que é importante. Né? Tudo que é importante na palavra de Deus. Então, por isso que eu digo, essa é uma marca, né? Assim como deve, assim como os reformados, né? Os crentes reformados entendem, essa é uma marca da igreja verdadeira. Tá? Mas eu falei o seguinte, olha, só um problema aqui secundário que eu quero tratar com vocês. Eu disse que tinha 3 marcas de uma igreja verdadeira e depois, com o tempo, os teólogos, estudando cada vez mais após a reforma, descobriram que a diaconia é uma marca, né? E alguém pode pensar, gente, existe coisa ainda na teologia pra gente descobrir, pra gente avançar? Será? E aí, Henrique, existe? Ou tá tudo fechado? Será? Depende do ponto de vista. Não no sentido dos pilares da fé, isso está muito bem estabelecido. Mas existem marcas, principalmente no que diz respeito à vida da igreja, é o que nós chamamos de eclesiologia, né? Que precisam ser constantemente buscados. Vou dar um exemplo. Nós vimos que a primeira leva da reforma protestante, ela diz respeito à salvação, né? Foi aquele confronto com a igreja católica quanto à questão da graça, das obras, né? O retorno à palavra de Deus. Lutero leu, o justo viverá pela fé, não é pelas obras. Então a reforma foi uma coisa perfeita, estava tudo certo ali em 1517, passou a tudo estar perfeito? Não. Demorou muito tempo para só na Inglaterra haver uma nova reforma. Um momento mais tardio da reforma, que foi a reforma batista, onde foi uma reforma voltada para a eclesiologia, onde descobriu-se, por exemplo, o retorno às escrituras, foi estudado mais sobre, será que a igreja e Estado misturado é uma coisa boa? Estado interferindo na igreja? Até haver essa ruptura. É óbvio que não é bom. Está claro nas escrituras. Mas os teólogos da reforma estavam preocupados porque tinha uma proeminência, existe uma urgência em falar sobre salvação. Então, a nossa vida ela é muito dinâmica, né? Então ela precisa, claro, voltar às escrituras. É tanto que surgiu-se um lema, já tinha um lema, né, na igreja reformada, que o lema é, em latim, né, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Que negócio é esse, Mário? Você falou aí. A igreja reformada deve estar sempre se reformando. Acaba aqui? Não. Deve estar sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Jamais fora da palavra de Deus. Então sempre há algo que nós devemos caminhar para aperfeiçoar o nosso lidar na igreja. Por exemplo, existem não só o tipo de pregação, se é tópica, se é expositiva, mas existem também os estilos de interpretação. Né? A Igreja Católica e muitos pastores, inclusive do período reformado, usou um tipo de pregação chamado de pregação alegórica, né? Que é pegar um texto bíblico e interpretar, dar vida aos elementos, né? Dizer, olha, se falou da figueira, então o ramo da figueira é uma coisa, a terra é outra, a água que cai é outra, e começa, sabe? Isso é um perigo, né? E com o tempo foi se entendendo que esse não era a melhor interpretação. Né? Até a gente chegar na histórico-gramatical, que interpreta esse contexto histórico à luz da gramática, dos objetivos do texto, que obviamente é muito mais lógico de se interpretar a Bíblia assim. E até hoje muitas igrejas não só pregam de forma tópica, mas de forma alegórica. Né? Você prega o catolicismo romano, até hoje, mais de 1000 anos de história, até hoje eles pregam de forma alegórica. Você vai falar sobre Adão e Eva? Não, Adão e Eva não existiu de verdade, ele é só uma alegoria para explicar como Deus criou o mundo. Ah, não, Matusalém não teve aqueles anos 909, era só para dizer que ele viveu muito. Gente, os textos são literais, é uma literalidade na forma de escrita. É um registro histórico, ainda que não seja no nosso tipo de registro histórico, com a linguagem ocidental, né? Mas é um registro histórico. Então, a igreja
ela deve estar sempre se reformando segundo a palavra de Deus, para que ela se torne também cada vez mais saudável. Né? Isso é feito, observe, segundo a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus ela tem proeminência em todos esses aspectos, né? Para que a igreja seja de fato saudável. Alguém quer falar alguma coisa? Então, irmãos, pensem nessa verdade, tá? É possível que hajam igrejas verdadeiras, mas que elas não sejam saudáveis. Isso acontece em muitos aspectos. O Dever, né? Mark Dever, no capítulo 1, ele vai falar primeiro no sentido da pregação. Mas existem outros motivos que a gente vê que a igreja ela não é saudável. E esses motivos normalmente é porque há uma quebra, uma falha na pregação expositiva. Há uma falha em pregar todo o conselho da Bíblia. Vou dar um exemplo. Você chega numa igreja que tem ministério de dança. Ah, o que tem ministério de dança? É bonito, as pessoas dançam lá. É bonito, mas Deus nunca pediu isso. Você vai dizer assim, mas e se Deus nunca pediu? O que é que tem a pessoa fazer? Dançar para Deus? Não é? Não seria um argumento válido? Seria um argumento válido se não houvesse pregação expositiva. Porque quando você lê e explica a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai descobrir, e as pessoas não querem pregar topicalmente nesses textos, elas querem pregar sobre o amor, sobre a bondade, né? Sobre vícios, né? Alguns temas assim relevantes para a sociedade. São relevantes, sim. Mas elas não vão pregar, por exemplo, sobre o culto. O que é que Deus requer no culto? A Bíblia fala disso. Quando se prega topicalmente, as pessoas não chegam a essa conclusão de que Deus escolhe exatamente como quer ser adorado. Eu falei aqui na semana passada e repito, se você lê Êxodo, Números, Levítico, tem hora que você vai ficar assim, enfadando. Deus mandou fazer exatamente as cortinas do templo como ele queria. A Arca da Aliança era milimetricamente, era do jeito que ele queria. Só podia entrar em determinadas áreas do templo, do tabernáculo, ainda não tinha templo ali do tabernáculo, quem Deus mandou. Gente, vocês lembram que o povo passou 40 anos no deserto, não foi? Eles passaram 40 anos parados? Não, foi caminhando. Então, quando você lê sobre a Arca da Aliança, está dizendo que ela tinha argolas, que era para ninguém tocar nela, mas para as pessoas atravessarem um pedaço de madeira redondo, para botar ela no ombro e levar. Quem levava, quem tocou, porque era desobediência a Deus, porque Deus não queria esse tipo de culto, que tocasse na Arca da Aliança. E sabe quem podia levar? Era quem que levava a Arca da Aliança? Era qualquer um? Não. Tinha a família e a tribo e a família que estava responsável por levar a Arca da Aliança. Tinha a tribo e a família que estava responsável por levar o propiciatório. Então, tinha a mesa, tinha cada um designado. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu quero ser adorado e quero que as coisas aconteçam como convém. Quem prega topicalmente sobre esse texto? Ninguém. Porque não há interesse. Não é só não há interesse que as pessoas são ruins, porque às vezes elas se tornaram ignorantes para a palavra de Deus. E aí você acha que Deus pode ser adorado da forma como você quer. Do jeito que você quer. Então, a pregação expositiva, apesar dela ser bem mais complexa, mais difícil, né? Ela exige mais da nossa mente, do nosso coração também, da nossa disposição de servir. Ela prega todo o conselho de Deus. Aí você passa a perceber, realmente, em nenhum lugar das Escrituras Deus disse para ter um ministério de dança. E se Deus não disse, não é que se Deus não proibiu pode ter, é que se Deus não disse, não pode ter. É daqui, por exemplo, que extraímos o conceito de princípio regulador do culto. Né? O que é que pode ter no culto? Aquilo que Deus expressamente ordena. Que pode ter não, que deve ter. Porque a gente também não pode retirar o que Deus ordena. Né? Então, as igrejas que têm ministério de dança, elas são igrejas falsas? Por causa disso? Não. Mas em um aspecto, elas não são tão saudáveis. Porque se elas estão dispostas a negociar, e às vezes elas fazem isso até sem pensar, tá? Estou dizendo que elas fazem isso de forma má, não. Mas se elas estão dispostas a negociar esse aspecto ministerial, elas estarão dispostas a negociar outras coisas para agradar as pessoas. E aí cai-se num erro tremendo dos nossos dias, chamado de pragmatismo. Aquilo que funciona, que dá certo, que atrai pessoas, então tá certo. É Deus dizendo, não, o seu trabalho tá certo, tá trazendo muita gente. É? A religião maior do mundo hoje é o islamismo. Quem quer se voluntariar para ser um homem bomba aí? Não tô dizendo que todos são não, irmãos. Então, os números, eles não atestam quando a coisa está certa. Tá? O que atesta é a fidelidade. E qual o parâmetro que nós temos para a fidelidade? É a palavra de Deus, né? Se ela é pregada ou não, com verdade.
ainda que com sinceridade, muitas vezes ela seja pregada de forma errônea. Não é? Jesus, quando fala para a mulher samaritana, ele diz que Deus procura adoradores o quê? Que o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário uma sinceridade, a devoção, o coração disposto em espírito, porque também Deus é espírito, não é? Mas não é só isso, é em verdade, porque a adoração está estabelecida por Deus. Hã? As pessoas gostam muito gostam de cantar em espírito, em verdade, adorando. Sim, mas o que significa em verdade? É que existe um padrão. Em verdade, sou eu que escolho o que é essa verdade? Não. São as escrituras que dizem qual é essa verdade que Deus quer ser adorado. Tá bem? Mas e aí, o que é que vocês entendem sobre uma igreja saudável? O que é uma igreja saudável? Isso não quer dizer que assim, há o equilíbrio, né? A gente está falando de reguladores de culto, ou seja, isso não é algo que se deve fazer do culto, porque o culto expressivamente é para Deus. Quer Isso. dizer que a pessoa Não possa dançar para a glória de Deus. Pode, não só pode como deve. Porque você não pode fazer isso no culto. Exatamente. Perfeito. ali no culto, agregado, algo que Isso. vai desvincular Você falou uma coisa perfeita, tá? Paulo, rapidinho, Paulo diz o quê? Quer comais, que é bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo. Então você deve jogar bola pra glória de Deus, você gosta de jogar videogame, joga pra glória de Deus, quer se divertir, quer ler um bom livro, faça tudo pra glória de Deus. Não ache que você fazer tudo pra glória de Deus é uma permissão para você fazer tudo pra glória de Deus dentro do culto. Tá? Pode falar, né? Perfeito, perfeito. Entendo que o culto é algo que a gente tem que estar, como o Paulo fala, né, que eles se reuniam ali para o Senhor, canto, hino, não levantava, falava. Então é algo separado dessas outras coisas. Exatamente. É um momento especial. Consagrado, né? Significado de separar. Consagrado, né? Então quer dizer que, no caso, isso na verdade é meio óbvio, na verdade. As programações que a gente pode fazer nos outros ministérios, por exemplo, a gente faz um programa, algum teatro, uma apresentação musical. Nada. Isso pode ser feito, mas Pode. desde que seja feito a parte do culto. E com zelo para e não. a parte da EBD também? Não, parte do culto, da solenidade do culto, E com zelo, com o respeito, né? Pelas escrituras, né? A fidelidade à Bíblia. Tá? Pode. Também, senão fica assim, muito extremismo. A gente acaba caindo no extremismo, legal? Perfeito. Não pode fazer nada. E aí acaba que aquela igreja também morre. Exatamente. E recolher as pessoas que não entendem essa parte. Perfeito, isso. Hoje aqui é tudo entediante, tudo chato, todo mundo morto. Perfeito. É isso mesmo. Então, o Dever, ele começa, né? Ele começa o capítulo 1 do livro dele, que é sobre pregação explosiva. Ele bota um pedaço de uma mensagem, que isso foi uma série de mensagens que ele fez na igreja, sobre isso. Ele até disse que submeteu o livro para alguns pastores, inclusive o John Piper, né? Aí John Piper disse, rapaz, acrescente isso, só falta isso. Ele disse, eu detesto contrariar as pessoas, principalmente se essa pessoa for o John Piper, né? Mas eu não vou botar não, porque para mim o texto está completo. Meu objetivo é esse, né? Ele disse. E é de fato um clássico, né? Nesse quesito. Não é o único livro sobre isso, mas muito importante. E ele começa falando, ele cita um início, uma introdução de uma pregação dele. Que ele começa, né? De forma diferente, ele começa vocês falando, né? Para as pessoas. Se chegaram aqui, vocês foram bem recebidos. Tinha vaga no estacionamento para vocês. Tá tudo bom, né? A temperatura do ambiente, o ar-condicionado. Vocês gostaram da música que a gente cantou aqui? Ele sai, claro, tô simplificando, ele fala muitas coisas, né? Vocês gostaram dos vitrais da igreja? Ele pergunta, né? Os ministérios estão satisfazendo vocês? Está confortável? As pessoas foram agradáveis, receptivas, né? Legais com vocês? O espaço foi aconchegante, mano. E ele fala isso, não é ironizando, mas é porque ele quer chegar no ponto principal, não é? As pessoas passaram a entender, e porque existem, infelizmente, livros que tratam a igreja como empresas, ensinando que essas coisas são a coisa primordial. Né? A igreja pode não ter nada disso. Algumas dessas coisas são boas que tem. Claro, quem é que não quer conforto? Quem é que não quer chegar e ter um lugar para estacionar? Né? Para não ter que ficar rodando aí. Essas coisas são boas, ninguém está dizendo que são ruins. Algumas delas são válidas. Mas elas
não definem o que é uma igreja saudável. A igreja pode ter que se reunir dentro de um cubículo até quente. Até as pessoas não podem nem ter lugar para ter que sentar no chão. E pode ser uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável, ela começa, antes de tudo, quando aquilo que Deus intentou explicar e falar para o seu povo, para restaurá-lo, aconteça. Seja pregado com fidelidade. Porque as pessoas podem não ter conforto nenhum. Mas se elas entenderem a verdade e forem para o céu, valeu a pena. Entendeu? E tem gente que vai ter todo o conforto do mundo, os melhores ministérios, as melhores músicas, o melhor tudo. E jamais, infelizmente, verão e entrarão no reino de Deus. Então, isso é um chamado para a gente se importar com aquilo que de fato é importante. Por exemplo, se você está procurando uma igreja, isso é uma coisa que deve ser observado com todo empenho. A proclamação da verdade, ela é expositiva não só por causa de um método que me agrada mais, porque os tradicionais reformadores são assim, mas porque assim é o que se prega o conselho inteiro da palavra de Deus. A isso, se não há, você pode até estar entrando na igreja verdadeira. Porém, não significa dizer que você vai desenvolver uma vida saudável diante de Deus. Um cristianismo saudável, porque absolutamente tudo perpassa sobre o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Se a gente aprender errado no começo, a gente vai desenvolver errado no meio e vamos chegar errado no fim. Né? Então tudo é a base. É por isso que ele diz que esse é o primeiro ponto, né, do seu ensino. Tá? E aí ele disse sobre um diálogo que ele teve, né, com o padre. Ele tava numa recepção e parece que era o padre, inclusive, que estava dando essa recepção. Não sei porque era uma coisa teológica, vira e mexe acontece, né? E entraram no assunto sobre um livro, né? E ele tinha lido o livro porque ia pregar, ele disse que ia pregar sobre o tema que o livro tratava, então é normal que os teólogos façam isso, leiam para adquirir mais conhecimento. E o padre também tinha lido e ele caiu na besteira de perguntar o que é que o padre... O livro era escrito por um protestante, um crente, né? E ele perguntou, o que é que você achou do livro? Aí o padre, eu tô botando exatamente como escreveu, né? É muito bom, exceto pelo fato que o autor o estragou por repetir o velho erro protestante de a Bíblia criou a igreja, quando todos sabemos que a igreja criou a Bíblia. Não é? A gente sabe que o padre está falando aqui, cometendo um erro absurdo, uma heresia, que é a heresia católica clássica. A igreja católica ela não criou a Bíblia. A igreja primitiva não criou a Bíblia. Foi o contrário. A palavra de Deus criou a igreja. Sabemos disso. Mas no lugar dele, o que, é que você diria? Por que eu estou perguntando isso? Porque é um diálogo possível em nossos dias. Vira e mexe, algum católico. Isso tem a ver, tá, irmãos? Parece que eu estou desconectado aqui do tema, eu vou voltar pro tema. É uma coisa possível, vocês podem ser questionados. Beleza, eu vejo a sua devoção, você é uma pessoa temente a Deus, serve a Deus. Vocês estão na igreja falsa, a igreja verdadeira é a católica. A igreja que criou a Bíblia, que vocês dizem tanto amar. Isso não é coisa impossível de vocês ouvirem, não. Talvez vocês já tenham até ouvido. E aí, o que é que vocês diriam no lugar desse padre? E aí, Pierre? Começa Deus escrevendo em tábua. Deus quer comunicar ali, e a partir dali, Deus quer comunicar através do seu povo, através da literatura. Perfeito, perfeito. Então, é dali que começa a revelação progressiva, né? Inclusive, Jesus sempre está voltando às escrituras. Citando as escrituras, né? Vocês vão entendendo isso. Perfeito. Sabe o que você está dizendo, meu irmão? Sabe o que você está dizendo nas entrelinhas para todo mundo aqui? Está certíssimo. E vocês devem estar preparados, porque vão pedir a razão da sua fé. E as escrituras dizem que você deve estar preparado para isso. Eles vão lhe colocar contra a parede. E você precisa saber por que você não é um católico. Por que eles estão errados. Porque apesar de muitas falhas que tem nas nossas igrejas, na nossa igreja inclusive, nós somos crentes, protestantes e não católicos. Né?
E você disse a resposta aí. Nas entrelinhas você disse o quê? Nas escrituras inteiras, Deus fala. É Deus que tem uma palavra. E não o povo que tem a palavra de Deus. E sabe como é que a gente faz isso? Somente se pregarmos todo o conselho da palavra de Deus. Se pegarmos tópicos para falar sobre o amor de Deus. Deus é amor. E o que significa amor? Ah, Deus, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí vai, desenrola essas pregações tópicas, né? Aí o católico diz, sim, mas a palavra de Deus, quem criou fomos nós, católicos. E você faz o quê com isso? Você só ouviu tópicos. Você precisa conhecer todo o conselho da palavra de Deus. Você precisa conhecer todo o conteúdo da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem a obrigação de ser um teólogo. Por isso que Deus chamou pessoas com esse ofício, com esse dom. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. E aí né, a resposta dele foi clara e direta, né? Ele disse que tentou até ser gentil, né? E ele começou dizendo assim, isso é ridículo. Foi assim que ele começou a falar pro padre. Isso é ridículo. Mas ele disse que tentou falar isso no tom mais gentil possível. Porque o padre foi desdenhoso com ele, né? Tinha mais gente ouvindo, né? O povo de Deus nunca criou a palavra de Deus. É o contrário. A palavra de Deus que criou o seu povo. Entender o motivo de pregarmos expositivamente não começa só sobre a exposição da palavra. Começa sobre por que pregamos expositivamente. E a resposta é a revelação verbal. Isso faz parte de quem estuda teologia, num assunto, né? Uma disciplina da teologia chamada de prolegômenos. É um nome nada a ver, estranho, né? Prolegômenos. E a gente estuda a palavra de Deus e amamos a palavra de Deus e dizemos só a Escritura, porque o nosso Deus, ele tem algo que chamamos de revelação verbal. Deus falou com seu povo. E devemos pregar a palavra de Deus, porque Deus fala. E Deus se relaciona conosco porque ele decidiu falar conosco. O tempo todo Deus fala. E se a gente só pegar pedaços da fala de Deus, a gente vai estar não tão saudável. E quem não está tão saudável é mais propício ao erro. É mais propício à queda. É mais propício ao engano. Infelizmente, as pessoas vão ser crentes muitas vezes, sinceras, mas para serem enredadas é bem mais fácil. Porque os filhos das trevas muitas vezes são mais astutos do que os filhos da luz. E eles estudam, ainda que com intenção má, eles estudam bastante. E ainda que nem saibam que a intenção deles é má, tá? Então, a palavra de Deus, irmãos, foi o contrário. Foi a palavra de Deus que criou o seu povo. E ele começa a falar vários capítulos da Bíblia em progressão, onde revela isso. Por isso que devemos estudar isso positivamente e progressivamente. Tá? E óbvio, a fala do padre foi: a Bíblia foi criada pela igreja. A fala do pastor foi: não, isso é ridículo. A igreja foi criada pela palavra de Deus. São duas afirmações. Para que e elas são contrárias, não tem como as duas serem verdadeiras. Né? Elas são mutuamente exclusivas no estudo da lógica. Excludentes, né? Uma não pode estar associada à outra. O que acontece? Elas precisam de prova. Alguém tem que provar essa fala. Ou o padre prova que a palavra foi criada pela igreja, né? Ou o pastor prova que a palavra criou a igreja, que é o contrário. E aí ele começa a provar. Depois de dizer que isso é ridículo, ele começa a dizer: em Gênesis 1, por exemplo, quando não tinha igreja, quando não tinha absolutamente nada, está escrito que Deus disse: haja luz. No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve. E a gente tem um relato de que Deus começou a criar tudo. Não foi algo criado que fala sobre a palavra de Deus, mas Deus que cria tudo através da sua palavra. Ele chama à existência as coisas que não se viam pelo poder da sua palavra. O que a gente tem aqui é a palavra de Deus precedendo absolutamente todas as coisas. Nada havia e Deus já falava. E depois de Deus falar, ele ordena que registra. Mas a sua palavra precede em muito todas essas coisas. Eles acham luz e ouve. Ah, mas aí não é sobre igreja. Beleza. Então Deus decide criar um povo. Foi Abraão que disse: a partir de hoje eu vou escrever a palavra de Deus. Não, foi assim.
Em Gênesis 12, Abraão estava em Ur dos Caldeus e Deus disse: Abraão, Deus vai até Abraão e faz o quê? Fala. Saia da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar o lugar para você vai, eu vou lhe dar uma herança, eu vou lhe abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você, e eu vou fazer de você um povo, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz uma promessa a Abraão. Essa promessa é repartida em várias partes, mas ela começa lá em Gênesis 12. E é Deus falando, é a palavra de Deus chamando Abraão, iniciando um povo. Peraí, esse povo é o que mais na frente, na transição da revelação progressiva, desaguará no que chamamos de igreja, que somos nós, né? A igreja que ela é fundada assim, como nós temos lá em Atos 2, né, no dia de Pentecostes. Mas é Deus que chama, é Deus que cria, não é o contrário. Então Deus chama lá Abraão em Gênesis 12 para dizer: eu quero um povo só meu, que eu vou me relacionar de um modo especial. E ele cria o povo hebreu, que mais na frente seria chamado de Israel, que mais na frente seria desaguado em judeus, né? E depois em igreja. Quando você lê, dá um salto bem grande, João capítulo 1, esse texto é incrível, porque ele, enfim, ele tem uma teologia tão robusta, minha irmã, que é impossível ser pregado ele topicalmente. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, enarque, arque, daí vem a expressão arqueologia. Arque no grego é princípio. Do princípio enarque, enrologos. Era o logos, era o verbo. Engraçado que essa palavra verbo, que está falando de Cristo, é uma palavra que é traduzida por verbo ou por palavra. No princípio era a palavra. Como assim? Se no princípio era a palavra, foi a Igreja Católica que criou não sei quantos mil anos depois a palavra. Ele está dizendo que Cristo era a própria palavra. Mas Cristo é Deus. Cristo não foi criado por ninguém. Cristo é eterno. O que nós temos é a palavra só escrita agora. Mas a palavra, ela é antes do objeto escrito que chamamos de Bíblia. Hã? Oi? É. Então Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. É impossível pregar isso aqui topicamente. Em uma pregação, impossível. Aqui a gente tem teologia bíblica, a gente tem a vinda do Filho, a encarnação do Verbo, aqui a gente tem uma filosofia robusta que acaba com todas as filosofias, é porque, enfim, a filosofia grega ela surge quando pessoas queriam entender, estudar como surgem todas as coisas. E elas estudavam justamente o que é arquê. Alguns diziam, né? Os primeiros filósofos, desde os pré-socráticos, não, arquê é água. Aí eles diziam, não, arquê são os 4 elementos, terra, ar, fogo e ar. E água, né? Outros diziam que era espírito e, enfim, matéria. Existiam várias sobre o que era. Não, existe uma matéria fundamental que dela surgem as outras. E eles começavam a teorizar sobre a arquê. Aí vem João, revelado, né, divinamente inspirado. Diz, não, no princípio, o arquê era o verbo. Isso tudo é Cristo. Aí depois a gente lê que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Ele é a vida. Ele é tudo. Ele não só criou tudo, como sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Pela palavra do seu poder. Gente, isso é a grandiosidade, a proeminência, a preexistência da palavra antes de todas as coisas. Isso é a glória. Você só consegue perceber isso se você estudar progressivamente, com muito afinco. É mais difícil, meu irmão, não tenho dúvida. É muito mais difícil compreender. Oi? Vou nem falar de eleição, vou nem falar que a palavra já estava entregue, né? Por decreto. Então, a palavra tem proeminência. Cristo é o verbo eterno. Você diz assim, se Cristo é a própria palavra, ele é também o profeta, né? Porque ele é sumo sacerdote, ele é profeta, ele é rei, são os seus ofícios. Ele não é só isso, mas ele é a própria mensagem. Ele é o profeta e ele é a mensagem. Ele é o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício que o sumo sacerdote tem que oferecer. Ele é o rei do universo. Né? Ele governa todas as coisas. Né? E sendo rei, ele se fez servo. Enfim,
É grandioso o que está escrito, que é revelado por nós. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Então está evidente que as escrituras atestam essa verdade e não o contrário. Não é? Deixa eu ver a hora, irmãos. Que se eu me empolgar aqui, eu vou até meio-dia, viu? A gente tá já encerrando. Dizem que é mentira, né? Quando alguém diz assim, a gente tá já encerrando, o pregador diz que falta ainda mais 1 hora. Então, por exemplo, eu queria que vocês abrissem comigo, só pra gente ver essa beleza desse texto. Êxodo, capítulo 3. Para vocês verem como Deus é a palavra e ele se revela o tempo todo. Êxodo, capítulo 3. No próximo estudo a gente volta para Ezequiel. A gente vai chegar a uma conclusão lá de Ezequiel. Alguma coisa tem em Ezequiel pra gente descobrir. Mas tá tudo dentro aqui desse contexto, tá? Êxodo capítulo 3, no versículo 1, diz assim, a partir do versículo 1. Quando Moisés tinha fugido, né, vocês conhecem a história, Moisés fugiu, tinha matado um egípcio, foi morar em Midian, conheceu sua esposa, Zípora, começou a apacentar, até que Deus chama ele. Né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, observe, o anjo do Senhor, nós sabemos que esse anjo do Senhor, quando aparece assim, é uma cristofania, Cristo aparecendo, tá? Não é um anjo, mas é o anjo, é Cristo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Isso é incrível, né? Porque é assim que a palavra de Deus aparece, irmãos. Ela é uma chama e ela não se consome, ela não se dissipa jamais, mas ela continua queimando e ardendo. Né? Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Quando Deus intentou libertar o seu povo, sabe o que ele fez? Ele começou jogando pedra, transformando água em sangue lá no Egito. Quando Deus quis libertar o seu povo, a primeira coisa que ele fez foi falar. A primeira coisa que ele fez foi, pela palavra, iniciar o processo de libertação. Ele fala, porque o nosso Deus é o Deus que se comunica, ele tem a intenção de se comunicar. E essa é a expressão inicial de comunhão. Não existe comunhão sem comunicação. Comunhão é pensar igual, né? Deus quer comunhão conosco, mas isso é falar, conversar. Ele fala com nós através da palavra, ele quer que nós falemos com ele através das orações, dos louvores, da adoração, da obediência. E Deus fala conosco. E ele exige, quando ele olha para Moisés, ele exige reverência diante da sua palavra. Essa reverência, ela existe diante da palavra, diante do lugar onde Deus vai falar, porque a palavra de Deus, ela é viva em si mesma. Não é porque uma igreja a criou, que a igreja não criou, mas porque ela carrega aquilo que vem do próprio Deus. A verdade perfeita, poderosa, absoluta. E Deus exige reverência. Deus diz, tire a sandália. Eu te pergunto, que lugar é aquele? Você consegue achar no mapa aquele lugar? Eu disse, essa aqui é Terra Santa. É tão santa, então deve ter algo muito especial naquele ponto, não tem? Tem ou não tem? Não tem. E aqui é aquele lugar? Quem sabe onde é que estava aquela sarça? Porque a questão não estava no lugar, mas o que estava acontecendo naquele lugar. Aquele lugar não era santo porque tinha uma sarça especial. Aquele lugar era santo porque Deus estava falando ali. Olha a importância de Deus falar. E como ele quer atenção, como ele quer fidelidade, como ele quer reverência. E Moisés entendeu. Ele entendeu tanto que ele escondeu o rosto. Só mais adiante que Deus vai permitir, Moisés, descubra o rosto.
que você veja um pouquinho da minha glória. E ele sai com o rosto iluminado, que ninguém nem podia olhar para Moisés, com medo de ficar cego. Não é? A santidade está no Deus que fala, irmãos. Na sua palavra proclamada. Quando Deus anunciou a Moisés que ele ia libertar, ali era o prenúncio de Cristo. Era o prenúncio de que ele enviaria o Cordeiro. Ele já tinha dito, pregado o proto-evangelho lá em Gênesis 3, né? Quando ele falou do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele cobre Adão e Eva com vestes de pele de cordeiro. Né? Inclusive, na Escócia, né, o berço do presbiterianismo, na verdade, esse lema passou a ser usado, né, retratando a grandiosidade da palavra. O símbolo da igreja presbiteriana é uma sarça. Tá? É uma sarça até hoje. Né? Quem conhece? Né? Isso mostra o caráter vivo da palavra de Deus. O lema das igrejas no passado era em latim, né? Ardebat et non comburebatur. Uma expressão em latim que significa queimava e não se consumia. É esse o significado da palavra de Deus. Não é da sarça, não é um pedaço de planta que era especial. Ali é porque era a palavra de Deus que ela queima e não se consome. É a palavra de Deus que traz vida ao pecador. É a palavra de Deus. Bom, já vou fazer o link para vocês começarem a pensar. Quando Deus chega para Ezequiel e diz, profetiza, ele está dizendo, prega a palavra. E quando a palavra for pregada, os mortos viverão. É isso o significado daquele texto, de forma muito simples. É quando você pregar por meio da palavra, e a palavra é Cristo, os mortos viverão. E a palavra deve ser pregada por completo. Aí os ossos vão se colar, os tendões vão surgir. Profetiza, filho do homem, profetiza a nação de Israel, porque eles estão perdidos porque eles abandonaram a palavra. Eles esqueceram do meu conselho. E o conselho deve ser pregado por completo. Tem um momento, né, que Josias, né, vai assumir o trono, assume o reinado de Israel, e ele descobre que eles não lembravam mais. A nação de Israel se tornou tão corrompida, o povo de Judá, que eles tinham perdido a palavra. E mexendo lá nos templos, né, eles acham o rolo da lei. E aquilo que a gente conhece, porque a gente lê hoje, eles não conheciam mais, e era a nação de Israel. Eles fazem o quê? Rasgam as vestes, vestem pano de saco, se arrependem e voltam. E sabe qual era uma das principais coisas que eles precisavam fazer? Das coisas que eles mais batem na tecla, o dia do Senhor, eles tinham abandonado a adoração a Deus. O dia do Senhor. Eles se cobrem de cinzas, vestem pano de saco, porque eles redescobriram a palavra de Deus, que queima e não se consome, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para dividir juntas e medulas, almas, coisas indivisíveis. Porque Deus nos sonda através da sua palavra. Não é? É só entendendo essa preciosidade, o valor inestimável dela, que a gente pode agir corretamente para com ela. E Deus continua falando em Êxodo 20, ele entregou a lei. Gente, em Êxodo 20, a Igreja Católica diz, não, a palavra foi a Igreja Católica que criou, né? Em Êxodo 20, não foi Moisés que escreveu as tábuas da lei, vocês não estão entendendo. Deus entregou as tábuas da lei escritas para Moisés. Deus não só falou, como ele escreveu e entregou. Moisés irritado quebra, né? Quando vê o bezerro de ouro lá embaixo, joga no chão, pega a. Ele era meio bruto, né? Meio brabo. Foi pela palavra que Deus criou tudo, foi pela palavra que Deus chamou um povo para si, foi pela palavra que ele libertou o seu povo, foi pela palavra que ele guiou o seu povo, é pela palavra hoje que ele ministra o Espírito Santo no coração das pessoas. É a proeminência da palavra. É por isso que uma igreja saudável, ela só pode viver, ela só pode ser de fato saudável se tiver pregação expositiva. Não é porque é um estilo que a gente gosta mais, é porque é a pregação expositiva que ensina todo o escopo da palavra de Deus, todo o conteúdo, todo o conselho de Deus. Então, se você quer, e a gente tem que orar para que isso continue acontecendo aqui, e aconteça de cada vez mais mais puramente essa pregação, mas se você também um dia foi em algum lugar e você tiver que procurar uma igreja, essa é a primeira marca que você deve analisar. Ali o conselho da palavra de Deus é tudo pregado, você vai descobrir isso quando o pregador subir no púlpito, não subir em cima, né, mas for ao púlpito, e começar a pregar. Você vai descobrir se ele está pregando o conselho inteiro, ou se ele está pregando uma visão que está na cabeça dele, sobre o que é amor, sobre o que é justiça, e usando a palavra, ainda que muitas vezes ele não faça isso distorcendo, mas aí você vai saber se ele prega ou não todo o conselho da palavra de Deus. É daí que desenrolará todas as outras coisas, para que você saiba se você está num lugar seguro ou não
para depositar ali o seu serviço e adorar a Deus. Então está claro que o povo depende da palavra de Deus que fala. E que essa palavra não foi criada por homens, mas Deus fala desde sempre. Ele nem chegou no Novo Testamento, só falou no Antigo Testamento, inclusive, expressões do tipo a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, né? Uma linguagem muito comum, aparecem por volta de 1000 vezes no Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia de como Deus é proeminente em sua palavra. E dependendo das referências que você use para esse tipo de expressão, você vai descobrir que pode chegar até 3000 no Antigo Testamento ou mais, a coisas do tipo a palavra de Deus, referências à palavra de Deus. Não a palavra de homens que disseram que Deus disse, mas a palavra de Deus, que depois foram registradas num livro. Né? Então esse é o poder da palavra de Deus, como o texto de Ezequiel que a gente disse. É ela que é capaz de dar vida. Pode falar, meu. É porque você comentou, eu citei agora, né, que Moisés não podia escrever os 10 mandamentos. O decálogo, não. Deus entrega escrito para ele. As tábuas da lei. Eu não sei, é porque eu não cheguei a meditar no livro de Êxodo, estudar. Você sabe mostrar exatamente onde que está dizendo no versículo? Êxodo 20. Talvez no 19, né? Êxodo 20 ele já começa. Quer dizer, olha aí, Êxodo 20. Vamos ver. Vamos lá. Tem 2 momentos que isso acontece, porque Moisés quebra as tábuas da lei e em Deuteronômio acontece de novo. Tá? Mas lembrem da lógica interpretativa, né? Mas a gente pode procurar depois com calma e apresentar o versículo certo. A gente não. É porque eu acho que esse aqui já é ele apresentando. Pra gente não avançar muito aqui. Né? A gente ora e eu procuro e acha aqui pra vocês. Tá bom? E explico direitinho. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Ficou claro essa questão da. O que significa dizer? Eu estou dizendo que a pregação, quando é tópica, né, é possível que a gente use isso. Nosso próprio estudo, nesse momento, é um estudo tópico. A gente está estudando de uma forma tópica. Tá? Mas a pregação, tá, deve ser expositiva. É importante que ela exponha o texto. E não que eu use textos como pretexto para explicar o que eu quero. Ainda que eu faça isso na melhor das intenções, com o risco de errar. Né? A realidade é que essa mensagem mais dinâmica, vamos dizer assim, temática, ela é mais atrativa. Bem mais atrativa. Muito mais atrativa. Então, assim, essa mensagem mais, aqui, esse tempo de qualidade, de a gente entender, você mergulhar mais profundo da mensagem, se a pessoa não estiver espiritualmente querendo, aguçada, desejosa a comer esse alimento, então ela fica entediada. Fica entediada. Chato. Perfeito. Porque você está dizendo muitas vezes sobre o coração das pessoas, o propósito ao ir à igreja, né? Boa parte delas estão indo apenas para se entreter. E isso para mim, o entretenimento um entretenimento, como um dia de sábado na beira de uma piscina, é um entretenimento. O hobby é. E igreja não é isso. Igreja é o povo de Deus reunido para adorá-lo com fidelidade, com reverência, para receber também das suas bênçãos que são maravilhosas. Achou? Achou? É Êxodo 24, versículo Pode ler. 12. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Perfeito. Perfeito. Moisés desenrolou as outras leis, né? Isso, ele. As 613. Isso, os desdobramentos, a lei cerimonial, a lei civil. Isso, perfeito, perfeito. Que a lei que nós chamamos de tripartição da lei, né? Deus deu a lei moral, Moisés escreve depois a cerimonial e a civil. Mas isso pra mim já É suficiente. não foi suficiente, porque também já quebrou já todo aquele estigma da igreja católica, né? Que chega falando quem começou a escrever a palavra foram os homens. O
Pois é. Mas não foi a partir dos homens. E ainda que fossem os homens que tivessem feito o registro, né? O autógrafo que a gente chama, só o fato de ter sido uma ordem de Deus não seria de propriedade dos homens, mas uma propriedade divina. Né? Já começa com ele para não ter essa dúvida. Ele mesmo. É. Deus já acaba com tudo isso. Lembre-se um negócio. Quando a gente lê Êxodo, a gente tá lendo um registro histórico do que aconteceu, né? Isso quer dizer que a história aconteceu antes. Mas não tem como escrever algo que ainda não aconteceu. Não é uma revelação. Então, quando Moisés escreve o registro de Êxodo, onde está isso aí, esse fato já tinha acontecido. Ele já tinha recebido as tábuas de Deus. Então, o primeiro autógrafo é do próprio Deus. Foi. Ele escreveu, que é Gênesis, né? Ele escreve o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Oi? Pode ler. Perfeito. Essa aí é incrível. Essa aí já são as segundas tábuas, né? Que a primeira ele quebra de raiva. Quando ele vê a adoração lá dos bezerros dele, ele quebra. Aí essa aí ele vai além, ainda foi escrita com o dedo de Deus. As duas tábuas, é. Ele ficou irado. Sabe o que é interessante? Moisés é apresentado como um homem manso, né? Humilde, né? Mas lembra da história de Moisés. Ele já tinha matado um homem, que ele tinha visto uma injustiça. Ele quebrou as tábuas da lei, ele feriu a pedra. O entendimento, quando ele fere a pedra, ele está ferindo Cristo, que é a rocha, né? Que era o que aquilo representava ali. Então, ainda assim, Moisés é caracterizado no próprio livro de Números, né? Números, eu acho, como um homem muito manso, o mais manso que tem. Mas Jó é paciente, né? Moisés é manso. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Amém, irmãos? Quem quer perguntar alguma coisa? O que acharam do formato novo aí de estudo? Então, Inclusive, assim, em círculo, eu achei muito interessante porque fica mais interativo mesmo. vamos seguir por uns tempos com esse modo aqui, tá bem? Vamos orar? Nosso irmão Pierre fazer essa oração. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz e nos traga de volta para o culto às 17 horas, pontualmente. Verdade. Foram falhos em vários momentos e também pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que possamos cada dia mais ser humildes diante da Tua palavra e que o Teu Espírito revele em nosso coração como se revelava aos discípulos no caminho de Emaús, onde a palavra ardia o seu coração, mas só foi revelada ao sentar na mesa. E é isso que estamos aqui, a mesa, para entender a revelação da Tua palavra em nós, e que através de nós possamos conhecer a Ti e fazê-lo conhecido por muitos, através da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa devoção ao Senhor. Pedimos ao Senhor direcionamento para que possamos entender cada dia mais e ter fome da Sua palavra. Esses são momentos especiais, não se vê isso frequentemente nos nossos dias de hoje, porque as igrejas estão muito modernas, infladas, com glamour, com muitas coisas sem relevância para o nosso espírito. E aqui estamos buscando essa intimidade, na simplicidade, na comunhão. Pedimos ao Senhor cada dia mais fortalecimento dessa comunidade, se tornamos igrejas saudáveis diante do Senhor, e que o Senhor possa avivar individualmente cada irmão, para que possamos cada dia mais levar esse evangelho a toda criatura, cumprindo o ídolo do Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade que aqui estou, compartilhando com os irmãos e vivendo esse momento especial. Amém. E agradeço por tudo, Pai. Por tudo da graça, como Paulo disse na sua palavra, e aqui estamos dando graça ao Senhor
e voltarmos ao culto ao Senhor, né, às 17 horas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Liga pra mim, por favor, amigo. Rapaz, na sua oração, me lembrei do. Você me lembrou que Jesus pregou esse povo